Olá meninas, bem-vindas à nossa 12ª semana de mentoria da prosperidade. Quanta coisa a gente já passou até aqui, né meninas? Já tô começando a me despedir, porque assim tá acabando todo esse nosso processo, aprendemos bastante coisas, vivenciamos bastante coisas juntas. Cada encontro que a gente tem durante a semana, esse momento que a gente tem juntas, gente, vocês crescem e eu mais ainda. Só tenho a agradecer vocês por confiarem em mim todo esse processo. E agora nesse finalzinho aqui, onde a gente precisa organizar as finanças, é que tá meio enroscado, né, gente? Mas eu tenho a dizer pra vocês que agora, essa semana, eu vou terminar o conteúdo de finanças e semana que vem nós vamos ter uma despedida maravilhosa. Certinho? Então vamos lá. O pessoal tá enroscado na planilha de despesas ainda. Repito, volto a repetir. Não tem como a pessoa prosperar, a pessoa crescer na vida se não organizar as finanças. Pode ser no papel? Não, não pode ser no papel. Tem que ser no Excel. O Excel te dá informação. Vamos tirar esse bloqueio. Quem não me mandou a planilha ainda, vamos mandar essa planilha. Não tem jeito, tem que ser Excel, porque ele vai te dar informações. Depois do segundo passo, você controlou, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver assim, nossa, mas eu tô gastando mais aqui, eu deveria gastar mais ali. Então você faz toda essa alocação de despesas, vocês precisam colocar as despesas dentro daquilo lá que eu falei pra vocês. 50% as despesas totais, a conta da diversão, a conta da doação, a conta do investimento pessoal, aquele cronogramazinho lá das porcentagens onde você vai alocar tudo. Se tiver muito fora daquilo ali, pessoal, não vai. Não adianta, não vai. Ah, Adri, você tá falando isso por quê? Porque várias pessoas que a gente trabalha, que meu esposo trabalha, aloca naquilo ali. Gente, tem gente que toda a despesa deles, as pessoas ricas, é 10% do que eles ganham. As pessoas ficam ricas porque elas aumentam os rendimentos. Aula 2 de finanças. Você precisa focar em aumentar os rendimentos. Mas se você aumentar as suas despesas também, não vai. Vocês já viram falar no Johnny Depp? Aquele cara que fez a Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele fez também o Piratas do Caribe. Quanto dinheiro ele ganhou, né? Ele não tem nada. Ele tá devendo. Por quê? Porque primeiro você aloca, você organiza aquilo ali, tudo que você tá ganhando. Porque depois você vai ganhar mais, que é a nossa segunda aula, o seu foco deve estar em ganhar mais. O seu foco. Porque você não pode ter aquele sentimento de escassez, você precisa ter o básico, o melhor. Mas as pessoas que mais ficam ricas é aquelas que aumentam os seus ganhos e não aumentam as suas despesas. Por quê? Porque tem mais dinheiro para investir. Então é o seguinte, pessoal, vocês precisam fazer aquela reserva de emergência. Não tem pra onde fugir. Reserva de emergência é o que te dá segurança, é o que te dá liberdade, é o que tira aquela sensação de escassez, é o que tira o medo da sua vida. Você tem aí o restante do ano para estar fazendo isso na sua vida. Você vai começar a atrair isso para sua vida. Quando você começar a mexer com essas planilhas, você vai colocar suas despesas, você vai colocar suas receitas, porque agora você vai ter outras fontes de renda, né? E depois que vocês fizerem essa reserva de emergência, aí sim vocês vão pensar em investimentos. Isso aí já é uma coisa lá mais na frente, certinho? Então agora nós já falamos sobre controle de despesas e sobre ganhar mais. Não tem outro jeito. Você precisa pelo menos ali de mais 2 fontes de renda para estar aumentando. Porque isso vai te tirar um pouco medo, vai ver que existem outras possibilidades, vai abrir-se um leque de opções para vocês. Certinho? Agora nós vamos falar uma coisa que talvez você não tenha ouvido falar ainda, mas que é necessário. Controle de patrimônio. Isso é o que te deixa rico. Porque se você falar com pessoas ricas, ela não fala assim, meu salário aumentou. Ela fala meu patrimônio. Repara pra você ver as pessoas quando a gente vê as notícias. Fulano de tal tem um patrimônio avaliado em tanto. Fulano de tal perdeu tanto. Fulano de tal vendeu isso. O nosso foco, a gente deve olhar para o nosso patrimônio. Então, como que você vai fazer isso? Você sabe quanto que está avaliado o seu patrimônio? Você tem noção disso? Acho que não, né? Então, agora nós vamos para a nossa terceira planilha. Vamos para a nossa planilha de patrimônio. O que você vai anotar nessa planilha? Tudo que você tem. Tudo, 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 tudo. Casa, lote, tudo que é positivo. Casa, lote, móveis de valor, tudo isso você vai colocar na sua casa.
na sua planilha. O que que você tem no seu nome? Às vezes você tem um violão, às vezes você tem um carro, uma bicicleta, tudo isso que você pode vender. Os móveis da sua casa eu nem concordo muito em você colocar, porque aquilo ali é de seu uso pessoal, então aquilo ali não é pra vender. E tipo assim, se a gente for vender aquilo ali, não te dá muita coisa também não. Você vai colocar essas coisas de valor, que se você for vender, agrega valor. Você vai colocar tudo isso na sua planilha. Você tem uma casa, você coloca, você tem um lote, você coloca, você tem uma fazenda, você coloca, você tem, eu falo instrumentos musicais porque eles valorizam bastante, entendeu? Você tem dinheiro na conta, você coloca, você tem dinheiro em dólar, você coloca, você tem qualquer coisa que tenha valor, carro você coloca, bicicleta, moto, qualquer coisa, você vai colocar nessa planilha. Você vai colocar tudo que é positivo na sua planilha. Tudo, 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 tudo. Se você tem um comércio, você coloca o valor do seu comércio na planilha. Tudo que você tiver, você vai colocar ali. Por quê? Porque você vai colocar o que você tem positivo e na outra coluna você vai colocar as suas dívidas. E um menos o outro vai dar o seu patrimônio líquido. Então você precisa ter essa noção de patrimônio. Eu vou estar mandando para vocês uma planilhazinha bem simples e básica para você estar colocando tudo que você tem e tudo que você deve. As dívidas a gente já começou a colocar lá na primeira planilha, as dívidas ali parceladas como despesa mensal. Agora você vai colocar a sua dívida inteira. Tudo o que você deve, porque às vezes você tem uma empresa maravilhosa, mas a sua empresa tem um empréstimo gigantesco, ou seja, você não tem nada. Você tá ali na ilusão que você tem alguma coisa, mas você não tem. Às vezes você tá devendo um tanto X, mas você tem uma casa maravilhosa que vale muito mais. Então você tá preocupada, só que o seu patrimônio é muito maior. E o que que nós vamos fazer com esse patrimônio? Mês a mês a gente vai acompanhar. Todo mês, quando você acompanhar as suas despesas, que você fizer o seu controle de despesas, você vai controlar o seu patrimônio também. Você vai acompanhar o valor do seu carro na tabela FIPE. O carro que você coloca lá, você coloca na tabela FIPE. Você vai colocar o seu carro na tabela FIPE. Você vai ver o valor da sua casa. Você já alocou mais um dinheirinho lá na sua reserva de emergência. Então, assim, todas essas coisas você vai estar alocando ali. Porque o que acontece? Quando você começa a olhar o seu patrimônio, é onde você vê que a mágica acontece. Porque a gente fica ali tão escasso, pensando só nas coisas nossas do mês, do dia a dia, que a gente não olha essas outras coisas. Então, assim, você precisa olhar o seu patrimônio. Então, assim, quando eu e meu esposo começam a olhar o patrimônio, o que acontece? Um investimento que você colocou rendeu. Às vezes a casa que você mora valorizou. Tipo, esses dias, gente, aconteceu tanta coisa que até o valor dos carros aumentaram, entendeu? Então, assim, muita coisa olha quando você olha o patrimônio em geral. Então, você tem aquela clareza. Eu tenho essa casa, mas eu tô devendo. Então, eu não tenho essa casa. Ou talvez eu tenho essa casa tá quitada, eu tenho uma dívida, a dívida é muito melhor. Então, tanto pode te assustar, como pode te confortar. Mas o importante é você ter esse controle, porque é a sua situação. Então, o terceiro passo é esse, controle patrimonial. Então, não tem... E assim, falando de finanças, tem que ser mais na prática. Eu vou estar mandando a planilha para vocês, bem simplesinha. Tem um texto explicando bastante aqui. Eu acho que esse negócio de finanças, ele é bem teórico. Então, leiam, releiam esse texto. Faça esse passo a passo. E assim... anotem as planilhas. Eu vou estar pegando todas as informações de vocês, vou estar estruturando essa planilha para vocês acompanharem tanto as despesas, quanto a formação da reserva de emergência de vocês, quanto daqui a pouco vocês vão começar a investir. Então, assim, vocês vão acompanhar isso tudo e vão começar a acompanhar o patrimônio líquido de vocês. Ah, mas eu só tenho uma bicicleta. Beleza? Você vai começar a controlar a sua bicicleta e agora a sua reserva de emergência que você está começando a formar. Você precisa controlar isso, você precisa controlar isso como se você já fosse milionário. Porque isso aí é o começo para fazer toda a sua vida. Não tem outro jeito. Hoje, quando eu falo muito de experiência própria, gente, porque eu passei isso na pele. A gente devia muito, era uma vida de escassez, era uma vida de medo. Hoje, quando a gente pega a nossa planilha, às vezes a gente estourou, gastou mais do que devia naquele mês. Mas quando a gente olha no patrimônio líquido,
a mágica acontece. Às vezes uma ação que a gente comprou valorizou, um fundo de investimento valorizou, então tipo assim, às vezes o apartamento que a gente tem valorizou, então assim, muita coisa acontece. Então você precisa fazer esse controle patrimonial. Você precisa começar a ter uma mentalidade de rico, uma mentalidade de prosperidade. Se te perguntar quanto que é o seu patrimônio líquido, você vai parar de falar de rendimento mensal. Você vai começar a falar de patrimônio líquido. Quanto que é o seu patrimônio líquido hoje? Você vai saber isso assim, ó, na ponta da língua. E mesmo que você tenha só uma bicicleta, eu falo que quando eu comecei eu não tinha nem a bicicleta, eu só tinha dívidas, você vai começar a controlar o seu patrimônio. Você deve ter orgulho do seu patrimônio. E você vai ver que no decorrer dos anos, seu patrimônio vai crescer muito se você observar ele. Você vai falar que é o olho do dono que engorda o gado? Então você vai ficar de olho no seu patrimônio para estar melhorando ele. Pessoal, conteúdo aqui embaixo sobre patrimônio, controle de patrimônio, é muito importante vocês estarem lendo isso aqui. Planilhinha aqui embaixo, estou esperando a planilha de despesas de pessoas que ainda não me mandou. Vamos complementar também com as rendas extras que a gente está precisando também. Bastante gente não me mandou também. E agora vamos complementar com o controle patrimonial. Gente, isso aqui que eu passo para vocês são informações valiosíssimas, valiosíssimas. Todas as pessoas prósperas que a gente está perto controlam isso. Tem isso bem claro em mente, não tem medo de tratar o dinheiro. Vamos tirar esse tabu de falar de dinheiro. Se você tá com dívida, aceita. Eu tô com dívida, tô lascada, mas eu posso dar a volta por cima. Tudo pode mudar, gente. Quem nunca ficou endividado na vida que atira a primeira pedra, entendeu? Essas coisas acontecem, mas quando a gente perde o medo de falar de dinheiro, perde o medo de fazer a planilha, perde o medo de controlar tudo, a nossa vida muda e muda para muito melhor. Você pode, você merece controlar suas finanças e acompanhar o seu crescimento. Você precisa acompanhar o seu crescimento. Então eu convido vocês a fazerem o controle de patrimônio agora. Tudo que você tem, tudo que você deve. Se você tiver dúvida, pode falar comigo. Na aula, na nossa reunião dessa semana, nós vamos estar falando mais sobre isso, tá bom? E a gente finaliza aqui no controle patrimonial, não tem outra forma. Então veja o conteúdo, anote as coisas na planilhinha que eu deixei aqui, porque essa semana eu vou estar integrando tudo, as rendas extras, com o controle de despesas e com o controle patrimonial. E essa planilha que eu vou devolver para vocês é que vocês vão controlar as despesas, o patrimônio e as receitas de vocês, se vocês quiserem, para o resto da vida. Não tem necessidade de mudar muita coisa, o básico funciona, mas você tem que fazer, entendeu? Você tem que fazer isso, tá bom? Assim que vocês assistirem esse vídeo, ler o conteúdo que tá aqui embaixo e fazer a planilha, entre em contato comigo pra gente falar, marcar o nosso encontro dessa semana, tirar dúvidas, colocar em prática tudo isso aqui, tá bom? Estou aguardando vocês e já tô ficando com saudade, porque semana que vem será a nossa grande despedida. Vai ter um conteúdo maravilhoso, tá, meninas? Um beijo e uma ótima semana a todas!